Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta nossa reunião ordinária, hoje realizada extraordinariamente, apesar de ser ordinária, antecipando uma semana, portanto, e da parte de manhã, e uma terça-feira. Pronto, tínhamos acordado isso na última reunião de Câmara, portanto, reunião hoje realizada 18 de fevereiro de 2025, às 10h30 da manhã. E começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era só para pedir um favor, se fosse possível, que acho que era, porque já era normal assim que é. Na discussão no período da ordem do dia, nas discussões, quando nós fazemos alguma intervenção, pelo menos colocarem lá, que nós colocámos algumas questões e que o Sr. Presidente ou os seus vereadores que nos responderam. Pelo menos colocar isso, porque quem ler a ata, e principalmente esta última, tive cuidado de ler já tarde da noite, e até parece que isto é um monólogo, ou seja, isto vem aqui, parece que nós, oposição, e mesmo os seus vereadores que fazem a intervenção, não aparecem nada, não quero que transcreva para lá as nossas intervenções, já chegámos a acordo que isso não era possível, mas pelo menos que por já que nós fizemos alguma questão ou que intervimos para percebermos que quer os vereadores da oposição, quer os vereadores do Executivo têm alguma coisa a dizer sobre os pontos. Obrigado, Sr. Vereador. Só reiterar aquilo que já disse outra vez, não é? E posso pedir outra vez à doutora Ana Paula que possa, enfim, relembrar aquilo que deve ser exarado em ata e que está, enfim, na lei e que é uma síntese daquilo que mais importante for dito. É verdade que o mais importante, qualquer coisa assim do género, pode ser sempre relativo. Nós podemos achar que uma coisa é importante. Agora, não sou eu que faço a ata e não dou instruções específicas à Ana Paula para dizer faça de uma forma ou de outra. Enfim, agora eu não tenho nada a opor, tenho dito sempre isso. Portanto, quando porventura houver qualquer coisa que quando lê a ata, como aconteceu, e diz, bom, há ali qualquer coisa que eu gostaria que estivesse e não está, nem precisa de ser nesta reunião, pode ser mesmo mal recebe aquilo, fala com a doutora Ana Paula, olha, eu gostaria que isso ficasse exarado em ata. Bom, e se a doutora Ana Paula achar bem, acha. Se não achar, então podemos aqui, e o Sr. Vereador diz, bom, mas eu gostava que ficasse em ata isto. Sr. Presidente, eu acho que me fiz entender mal. Ainda não acabei, mal. mas deixa-me acabar. E, portanto, diz aqui, diz, bom, eu gostava que ficasse na ata esta frase assim, e como não articulou previamente antes, diz aqui, e nós dizemos, pronto, muito bem, faz favor, e concordamos ou não, nós é que aprovamos a ata aqui. Portanto, o que eu sugeria era, ou quando recebe previamente a ata, dizer, falta aqui qualquer coisa e gostava que ficasse em ata. Já fez isso noutras alturas e penso que não há problema nenhum. A doutora Ana Paula entende que deve lá colocar, ótimo, entende que não deve colocar. Nós, quando vamos aqui aprovar a ata, que é na reunião sequente, dizemos, olha, não está na ata isto e eu gostava que ficasse, e depois nós aqui, enfim, votaremos a ata e alteraremos o que houver a alterar. Sr. Presidente, deixe-me voltar a repetir. Eu acho que me expliquei mal, então o senhor quer, o que eu disse foi que já que nós decidimos aqui que era posto nos períodos da ordem do dia, nos pontos, e concordamos, mas pelo menos que ponham lá que houve uma intervenção do vereador, da vereadora, acerca do assunto. Pelo menos isso. É quem ler a ata, parece que nós aqui não discutimos nada. É só isso. Eu não quero que ponha lá o que é que eu digo. Ponho lá, quero que ponha o que eu digo e os outros vereadores, se assim o entenderem. Eu, pessoalmente, acho que deve ser. Porque já tem acontecido isso, Sr. Presidente. O problema é que isto vinha a acontecer e agora está a deixar de acontecer. É só isso. Mais nada. Era só. Agora, que já discutimos e já concordamos que não é possível transcrever tudo que nós aqui dizemos no período da ordem do dia para a ata, já chegámos a esse acordo, ok? Agora, daí até um vereador fazer uma intervenção e nem sequer lá pôr naquele ponto que foi levantada a questão e que foi respondida pelo Sr. Presidente, que é o que normalmente acontece, acho que isto devia ficar. Só isso, mais nada. Muito bem. Eu depois, enfim, certamente terão a oportunidade de esclarecer melhor e... Deixe-me dizer uma coisa, e quem manda nesta reunião de Câmara é o Sr. Presidente. Portanto, se o Sr. Presidente entender, os serviços só têm que fazer o que o Sr. Presidente indicar. Sim, eu não mando, eu giro
sou responsável pela organização da IATA e a condução dos trabalhos, não é, Sr. Vereador? Muito bem, mas não sou eu que faço a IATA, está bem? Portanto, só reiterar, mas todas as situações, Sr. Vereador, fica aqui a recomendação, que não era preciso fazê-la, porque há uma IATA, é aprovada em minuta, e depois é enviada previamente aos seus vereadores a proposta da IATA. E, portanto, fica a recomendação. Nem precisamos de vir aqui, há qualquer coisa que, quando vai a proposta da IATA, o seu vereador recebe em sua casa e diz, bom, eu acho que devia ter aqui esta coisa, assim, pode falar diretamente com a senhora doutora Ana Paula, que é quem faz as atas, e ela lá porá aquilo que o senhor entender, se isso, enfim, se enquadrar naquilo que está previsto na lei. Portanto, não é um problema este, do meu ponto de vista. Portanto, dito isto, eu ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Por isso, antes de ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. A senhora vereadora Anabela Cardoso, o senhor vereador Paulo Portela. Faz favor, senhora vereadora Anabela Cardoso. Muito bom dia a todos. Eu queria só aqui deixar uma indicação de que terminou o prazo para a apresentação das candidaturas no âmbito do programa do Orçamento Participativo das Escolas, sendo que nos 3 agrupamentos foram apresentadas 12 propostas que irão agora ser analisadas pela Comissão de Avaliação para ver se cumpre todos os requisitos que estavam previstos nas normas e depois passar à fase de votação. Aproveito também para relembrar que está a decorrer o prazo para a apresentação de propostas no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, para jovens entre os 15 e os 30 anos, sendo que o prazo para a apresentação de propostas termina a 15 de março e fica aqui o apelo para que todos se possam associar a esta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Câmara, todos os que estão aqui presentes na sala, bem como aqueles que dentro de dias nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, em relação a um assunto que debatamos aqui na última reunião, e antes do período de dia, explicar o seguinte. Explicar aos baionenses que, se nós tivéssemos o poder de decisão, eventualmente hoje, e dada a obra de eletrificação da linha do Douro, já estaríamos, através de diversas formas, a tentar construir um aglomerado habitacional na zona de Ancede, perto da estação de Mosteiro, dado que, como o Sr. Presidente disse aqui, iríamos ter maior número de comboios elétricos a circular, e na freguesia de Santa Marinha, junto à estação da Ermida. Para além disso, acho que já era hora de nós aqui em Baião pensarmos na vila, de termos um shuttle que levasse as pessoas da vila à estação do Marco Canavês, desde as 6 da manhã às 5h30 até às 9 da manhã e depois no final do dia. Para quê? Para criar o hábito nas pessoas de utilizar o comboio, aqueles que já cá vivem e aqueles que eventualmente no futuro pensarem em vir para cá viver, saberem que tem esse meio de transporte que os pode ajudar. Isto era o que nós faríamos se estivéssemos no Executivo e tivéssemos poder de decisão. Depois, Sr. Presidente, em relação às taxas de urbanismo, nós na última reunião falámos aqui, mostramos todos disponibilidade para mudarmos o procedimento e eu queria efetivamente perguntar ao Executivo se realmente qual é o procedimento que vamos ter em relação à cobrança das taxas urbanísticas em relação à data de entrada dos processos e à data das notificações. Porque o Sr. Presidente manifestou aqui abertura para uma determinada situação, nós dissemos que, sim, senhor, que concordávamos e achávamos justo, mas queríamos saber, efetivamente, porque fui abordado só por um munícipe para perguntar, efetivamente, que ficou confuso, não sabia o que é que afinal tinha ficado decidido, e que decidíssemos de uma vez por todas para, assim, os munícipes ficarem esclarecidos. Depois, em relação ao Parque Campismo Ribador, na altura foi-nos dito aqui pelo Sr. Vereador que foi vendido, que a escritura era muito em breve, e eu só queria dizer e perguntar só qual foi o valor de venda e para quando é que está prevista a escritura. Depois, queria só aqui uma curiosidade, Sr. Presidente. Nós recebemos aqui, uma curiosidade só para... Recebemos aqui uma árvore vinda de fora, de uma região que está geminada com Baião, e para estranheza minha, e eu acho que quem vir isto até acha um bocado estranho, para plantarmos uma árvore, a quantidade de colaboradores, dirigentes, tudo, para plantarmos uma árvore que é necessária neste Conselho. Portanto,
para um concelho que se quer produtivo e que se quer que faça trabalho. Eu acho que para plantar uma árvore, acho muito bem que as crianças devam estar, para dar o exemplo, mas agora tantos colaboradores da autarquia e tantos políticos para plantar uma árvore, não devemos ter mesmo nada que fazer. Aliás, eu ainda estou para ver uma fotografia, que se calhar deve ter ido alguma árvore de Baião também para esta vila francesa. Estou para ver uma fotografia de nós a acompanharmos a árvore a caminho lá dessa população francesa. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, tomo nota relativamente àquilo que faria se tivesse poder de decisão. Muito bem, quanto à eletrificação, já falámos nisso na última reunião, portanto não tenho nada a acrescentar. A criação de um shuttle, registro, também essa sua sugestão. Taxas de urbanismo, pronto, quer dizer, falámos nisto na quarta-feira, também não tenho muito a dizer. Eu próprio aqui, enfim, sugeri que, sendo possível, enfim, o podermos aplicar essas taxas com o valor que foi validado só depois do CRM e, portanto, aqui o decidir de uma vez por todas, se a pessoa que o interpelou quer resolver rapidamente, deve pagar de acordo com as regras que são, e seja, por aquilo que percebi, de acordo com o que está no CRM e reportando aquilo que é a regra antes da entrada em vigor do Código Regulamentar Municipal. Portanto, é a forma de decidir por todas, não é? Agora, o que eu aconselharia era, enfim, dar aqui mais uma semana ou duas a ver, porque, efetivamente, pedi aos serviços para analisarem. O que me foram dizendo ainda de forma informal é que, para se poder fazer isso, a ser possível, tem que haver uma alteração ao Código Regulamentar, o que quer dizer que, se isso acontecer, mesmo sendo possível, há aqui um grande desfazamento temporal, porque para fazer uma alteração ao Código Regulamentar, conforme saberão, é um processo longo, que não sei se passa por esses passos todos de vir à Câmara, discussão pública, a Assembleia, eventualmente, e, portanto, passa-se meses, portanto, mas isto ainda é só, digamos, uma opinião muito informal. Enfim, este assunto foi levantado na quarta-feira passada, ainda não passou uma semana. Eu espero que nos próximos dias tenha uma informação quanto a isso, sendo certo que reitero aquilo que disse: se depender de nós e desta maioria, naturalmente, enfim, não temos interesse nenhum em que as pessoas não possam, ao levantar a licença, pagar em função do valor que está hoje estipulado, independentemente de quando deu entrada ao processo, por ter sido antes. E, portanto, não haja dúvidas quanto a isso. Quanto ao Parque de Campismo do Fojo, eu depois vou pedir ao Sr. Vereador que possa informar. Faz favor, Sr. Vereador. Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos, bom dia a quantos nos vão ouvir dentro de dias em vossas casas. Pronto, uma resposta simples. O valor da venda da Quinta de Fojo foi de 850.500 euros e a escritura será realizada no dia 26 deste mês. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pronto, e assim quis partilhar connosco uma curiosidade e estranheza. Registro também a sua curiosidade e a sua estranheza relativamente à plantação de uma árvore. Dizer só que, enfim, porque a germinação, já agora a Vila Francesa chama Cormeillan-Parisis, e, portanto, as germinações fazem sentido quando, enfim, duas comunidades partilham um conjunto de valores, neste caso de sustentabilidade, da preservação ambiental, da valorização das pessoas, as questões da educação, da proteção aos mais idosos, e, portanto, foi por causa disso que nós, entre outras razões, fizemos a germinação com essa vila / cidade francesa,
que tem, portanto, 10% da população são portugueses, que os integrou muito bem, portanto, com um conjunto de ações de inclusão a todos os portugueses e, portanto, nós achamos que era simbólico também, valorizando todos esses aspectos da integração, da inclusão, convidarmos os alunos da nossa unidade de apoio estruturada, ou seja, de autismo, que se associaram e, portanto, é um momento que durante 15 minutos, enfim, ali ocorreu, dizer-lhe que eu próprio, enquanto político, lá estive e que não dei uma única pasada, foi só mesmo para valorizar aquele aspecto. Muito bem, então assim sendo passamos à ordem do dia, relatório do auditor externo sobre a informação económica e financeira do segundo semestre. Portanto, nós temos aqui 3 pontos que, enfim, justificaram também esta antecipação desta reunião, no sentido de podermos ainda serem levados à reunião da Assembleia Municipal que ocorre no final desta semana e que agradecer também a disponibilidade de todos os vereadores e vereadoras para que esta alteração e antecipação ocorresse, porque a inclusão destes pontos, que são técnicos, portanto, agiliza e permite-nos, enfim, ter uma resposta mais eficaz, mais rapidamente, até do ponto de vista orçamental, nomeadamente pelo facto de podermos incorporar já aquilo que é o saldo de gerência do ano anterior, e isso nos permite, enfim, executar o plano de atividades deste ano com mais rapidez e, portanto, agradecer essa disponibilidade de todos e, portanto, está aqui o Dr. Rangel, que depois, do ponto de vista técnico, relativamente a qualquer uma destas questões, está aqui disponível para poder esclarecer. Do ponto de vista político, naturalmente, estarei eu aqui e o Executivo. Portanto, mas agradecer a disponibilidade de todos para esta antecipação desta reunião. Ponto, então, número 1, relatório do auditor externo sobre a informação económica e financeira do segundo semestre de 2024, para conhecimento. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, então punha à votação. Quem vota, desculpem, é para tomar conhecimento, a Câmara delibera tomar conhecimento. Demonstração de desempenho orçamental do ano de 2024, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Também não, então punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 3, primeira alteração modificativa ao orçamento para o ano 2025, proposta, portanto, que incorpora fundamentalmente também então o saldo de gerência do ano de 2024 e depois também já aqui com um ou outro ajuste. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu quero dizer que esta alteração modificativa quer dizer que, bem na sequência daquilo que nós aprovámos anteriormente, que foi a incorporação do saldo de gerência do ano passado e, portanto, que permite fazer esta alteração. É isso? Entre outras coisas, sim. Sim, depois as outras estão ali. Sim, fundamentalmente é isso. Pronto, depois pedi também uma coisa, Sr. Presidente, se possível, da próxima vez, melhorar a digitalização dos documentos, porque há alguns aqui que não se conseguem mesmo ler. Pronto, eu pessoalmente não consigo, por muito que amplie, não consigo lá chegar. Pronto, mas são os menos importantes, também são as áreas menos importantes. De qualquer maneira, queria fazer aqui uma ou duas questões que me deem aqui só um segundo, só para mudar aqui isso. Sr. Presidente, temos aqui no Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião estavam previstos 643.564 e a dotação corrigida 1.355.000, quer dizer que aumentou. Eu pergunto, isto vai ser mesmo feito este ano? Já temos projetos, já temos concursos, isto é do orçamento, deve ser para este ano, presumo eu. Isto era depois o Centro Interpretativo de Atividades Fluviais da Ribadouro, eu penso que isto que é para o Clube Náutico, ou seja, é na zona do Clube Náutico. Isto vai ser feito este ano, vai haver concursos, já há projeto, isto não estava previsto haver fundos comunitários para isto, sempre andamos a atrasar esta obra por causa de fundos comunitários e este ano não vai ser feita com ou sem fundos comunitários, gostávamos de saber. E depois, ainda também aqui outra, funções sociais, passamos de 872.439 para 1.086.000.
Isto é para quê? Para termos mais apoios sociais, é isso? Depois ainda, no valor de construções e beneficiações de transportes rodoviários, de 220 mil passamos para 1.251.000, mais 1 milhão de euros. O que é que se deveu esta alteração assim de um momento para o outro? E fundamentalmente era estas questões que despesas, depois aqui só despesas gerais de funcionamento, passámos de 600 mil para 1 milhão e 100. Quer dizer, gostávamos de saber uma explicação para estes pontos, por favor, muito rápida, não é nada muito exaustiva, só para ficarmos a saber. Muito bem. Depois no final, o Dr. Rangel poder clarificar, nomeadamente estas últimas questões, não é? O porquê destas alterações de valores, mas assim de repente, numa resposta política que só me vincula a mim, é muito simples, não é? Um orçamento é dinâmico. Quer dizer que ao longo do ano, as rubricas vão sendo reforçadas ou cortadas, ou pelo menos diminuídas em função daquilo que é essa dinâmica de execução. Isto por um lado. Por outro, conforme se compreende, esta é a minha leitura, nós já sabemos num ano anterior, quando fazemos o orçamento, quanto é que uma determinada rubrica pode vir a importar em termos de valor, mas sabemos também que só com o reforço do saldo de gerência, ou seja, nós já sabemos que aquilo terá um determinado valor, mas depois só e portanto fica a rubrica aberta com um determinado valor, já foi aqui explicado muitas vezes, e depois só com a incorporação do saldo de gerência é que se acomoda o valor, entretanto, que lá está, já se conta com esses valores, com esse tal saldo de gerência, e que leva para aquele que é um valor mais próximo desta realidade. Portanto, fundamentalmente, fundos sociais, os transportes, portanto, a outra rubrica que fala de gastos de funcionamento, despesas gerais de funcionamento, tem a ver fundamentalmente com estas questões, mas depois eu peço ao Dr. Rangel que possa, entretanto, esclarecer melhor ou complementar, se achar que a explicação que eu dei carece de mais algum complemento. Depois, começou com a questão da digitalização. Realmente é um problema e, portanto, eu penso que já tinha sugerido aqui em tempos, porque como a letra é muito fininha e pequenina, que é assim que sai da aplicação, imagino que é isso que se passa, é instalar no próprio programa uma impressora virtual de PDF e, portanto, cria um documento PDF com essa resolução que depois é acrescentada aqui sem ter que ser digitalizada. Portanto, fica a recomendação, se for possível, porque efetivamente uma coisa é nós termos o papel original, a outra coisa é depois, quando é digitalizado, perde resolução, e a solução é esta que eu digo, é instalar uma impressora virtual que imprime um documento em PDF e é acrescentado aqui sem ser digitalizado. Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião, portanto, o Parque de Lazer tem componentes diferentes e, portanto, também aí os valores, portanto, para uma das componentes pode ser esse valor, ou seja, para ter uma ideia, nós lançamos a concurso e, portanto, nem sei se já saiu esta semana, se não saiu, penso que sairá, 2 componentes, vamos dizer assim, uma que é pela segunda vez, que ficou deserta a primeira vez, portanto, quando pergunta vai arrancar este ano, sim, portanto, uma delas era para arrancar o ano que passou e ficou deserta, que era a qualificação de um curso de água, que não tenho aqui agora de memória quais são os valores, mas é um valor não muito elevado, que não chegará a 100 mil euros, não sei se depois o Dr. Rangel tem essa informação e que possa também já agora, quando for intervir, poder dar, portanto, que é de menor dimensão. Há uma outra componente que também vai para concurso, se não foi, sairá esta semana, uma outra componente dos tais 600 e tal mil euros, à volta disso, que tem a ver com
a parte dos, portanto, equipamentos recreativos, lúdicos, desportivos, campo de jogos, e, portanto, que, como digo, ou já foi para concurso ou sairá, ou irá por estes dias, já assinei para ir para concurso e, acho eu, virá na próxima reunião de Câmara, portanto, no início de março, mas se não vier na primeira, há de vir na segunda. Estou convicto que assim vai acontecer, uma outra componente de, portanto, vias, parques de estacionamento, infraestruturação, que é, digamos, se calhar a componente que mais avultada em termos de orçamento e que andará na ordem de 1 milhão de euros e, portanto, mas como disse, virá na próxima reunião de Câmara. Portanto, a resposta à sua pergunta, se é para arrancar este ano, sim. Centro interpretativo, portanto, tem a ver claramente com esse projeto que aqui referiu, ou seja, que é, por um lado, dotar aquele espaço de condições para uma prática fluvial associada, neste caso, ao Clube Náutico de Ribadouro, e tem uma componente também de restauração. E, portanto, eu penso que portanto, o projeto está praticamente pronto. Penso que esta quinta-feira, se não for antes, terá o parecer final da APDL, a Administração dos Portos de Douro de Leixões e de Viana do Castelo, e, portanto, porque tenho uma área de jurisdição que pertence à APDL, portanto, já tenho o parecer de outras entidades, nomeadamente da CCDR. É um projeto que, enfim, que corresponde também a uma pretensão que temos já há muito tempo. O espaço lá não é muito e, portanto, enfim, é um projeto bonito e que, em função do espaço disponível, acho que vai ficar muito bem. E o que quer dizer que, estando daí resolvido da parte da APDL, também a intenção é lançar o concurso brevemente. Conforme aqui também já foi dito, se houver fundos comunitários, será com recurso a fundos comunitários. Se não houver, será com recurso ao orçamento próprio. O nosso orçamento está preparado para que seja com recurso exclusivamente ao orçamento próprio, porque até a este momento, infelizmente, não há, digamos, uma gaveta onde possamos encaixar em termos de financiamento comunitário. Portanto, espero que para breve esteja para sair o PROVER, que é um programa de valorização de recursos endógenos, que eventualmente pode ser a possibilidade de termos financiamento comunitário. Mas, como disse, não sabemos se sairá para breve ou não. Não sabemos se, mesmo que saia para breve, que possa acomodar aquilo que é a nossa intenção, pode não ser elegível e, portanto, independentemente disso, a ideia é que arranque precisamente este ano. Pronto, e penso que respondi a tudo. Dr. Rangel, já agora, relativamente às questões que aqui foram levantadas, não sei se quer complementar de alguma forma, e aquele valor, se o tiver aí já agora, relativamente ao Parque de Lazer Urbano, aquela questão do arranjo do curso de água, quanto é que é o valor que eu esse não tenho de memória. Muito bom dia. Começando pelo fim, eu tenho mais ou menos, também não tenho 100% de certeza dos valores no cêntimo, mas, portanto, as 3 empreitadas andará na casa do 1.800.000 euros mais IVA, que se divide por 60.000 euros mais ou menos a valorização da linha d'água, 580 os campos de jogos e 1.120.000 as infraestruturas, mais IVA. Quanto à incorporação do saldo orçamental, pronto, o Sr. Presidente já adiantou quase tudo, só ressalvar que, para além das rubricas do PPI, há outras rubricas que não estão no PPI, por isso é que só parcialmente é que está aqui os 4.700.000.
Rangel fale para que todas as pessoas percebam. PPI, Plano Plurianual de Investimentos. Mas até a dizer, é o PPI, que é o Plano Plurianual de Investimentos, e que quer dizer isto assim, era interessante, para que todos depois possam perceber, mesmo quem nos acompanha lá em casa, está bem? Ok. Obrigado. Peço desculpa. Portanto, a receita, para além da receita do saldo orçamental, tem aqui outra receita, nomeadamente da última tranche do empréstimo da Zona de Acolhimento Empresarial e outras receitas que fomos recebendo que não foram incorporadas no orçamento, que tem a ver com o FEDER. Portanto, depois nós distribuímos pelo Plano Plurianual de Investimentos e também por outras despesas, outras rubricas de despesa corrente, que, como o Sr. Presidente referiu, quando se elabora o orçamento, nós já temos uma estimativa de qual será o saldo orçamental e já temos preparado, digamos assim, esta alteração orçamental para depois fazer os devidos ajustamentos. Muito obrigado. Portanto, assim sendo e prestados os devidos esclarecimentos, eu punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, um outro assunto que também nos é muito caro, no sentido de finalmente, enfim, podermos avançar para a asta pública. Portanto, o ponto número 4, alienação em asta pública dos lotes da área de acolhimento empresarial de Campelo, proposta. Portanto, é um assunto que já foi aqui muito debatido ao longo do tempo. Finalmente, depois de tanta burocracia, estamos então em condições para avançarmos para a asta pública. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, antes de fazer a intervenção, só perguntar uma coisa. Eu enviei esta proposta ontem, pronto, e infelizmente não tivemos tempo de a ver na totalidade, eu pelo menos nem a minha colega acho que não tínhamos tempo. O atraso prendeu-se com algum, estávamos à espera de algum parecer ou de algum documento externo à Câmara Municipal para a proposta só estar ontem pronta, ou antes de poder fazer qualquer comentário? Muito bem. Ela vem aqui logo que foi possível. Nós tivemos vários transtornos e um deles foi aqui já explicado também, penso que no final do ano que passou, e que se prendeu com o facto da solução que estava prevista, nomeadamente para a ligação do ponto de eletricidade. Isto foi falado aqui numa reunião, o Sr. Vereador penso que não estava na altura, e que atrasou uns meses, e que teve a ver com o facto de a ligação que estava prevista pressupor a colocação pelo menos de um poste num terreno que era de consortes, ou seja, pertencia a um loteamento. A Sra. Vereadora lembra-se certamente de falarmos nisso aqui, e, portanto, para se colocar lá o poste teria que haver a concordância de todos os consortes. Foi difícil, porque todos têm que concordar. Tentamos, enfim, que fosse mais rápido, mas o que é certo é que só depois de uma assembleia, penso eu, de condomínio, que só seria possível realizar daí por não sei quanto tempo, é que poderiam dar a resposta, e não tínhamos a certeza se a resposta iria ser sim ou não. E, portanto, em função desta, digamos, desta intransigência não, indefinição, nós decidimos, não podemos estar mais à espera, e, portanto, com o investimento que tivemos de fazer suplementar, mas trazer, digamos, essa alimentação elétrica a partir de um outro PT, e tivemos que colocar, penso também, outro PT ainda, mas através da zona industrial que já existia em cima. Isto por um lado. Depois, por outro lado, agora na parte final, é acomodar aquilo que são as regras, nomeadamente do financiamento, com aquilo que é a nossa intenção de trazer o valor de venda de um metro quadrado para um valor que é inferior àquilo que temos de custo para nós, como, obviamente, forma de estimular e o tecido empresarial. Ou seja, por norma, quando a autarquia enfim, presta um serviço, por exemplo, quando presta um serviço das piscinas municipais, nós sabemos
claramente que é uma resposta social e, obviamente, uma resposta social quando faz transportes escolares, refeições escolares. O objetivo nem é não só o lucro, como muitas vezes não é ressarcir a autarquia do custo global, não é? Porque de outra forma era o que deveria acontecer, é o que acontece, por exemplo, com a água, é o que acontece, por exemplo, com o saneamento, é o que acontece, por exemplo, com o lixo, que nós ainda temos aqui um caminho para fazer, da cobertura total da despesa pela receita. Numa situação normal, nós deveríamos vender o preço do metro quadrado do terreno dos lotes em função daquilo que nos custou. Ele custou-nos, este investimento, 1.200.000 euros e, portanto, em tese, uma das hipóteses era nós vendermos em função daquilo que nos custou, dividir aqueles metros quadrados, ou melhor, dividir aquele valor pelos metros quadrados e daria 60, ou 70 ou 80 euros um metro quadrado. Mas, obviamente, aqui há claramente uma intenção da autarquia para estímulo ao tecido empresarial, obviamente, levá-lo para um preço que nós achamos e que definimos desde o início que era a nossa vontade, de 10 euros um metro quadrado. E pronto, há até municípios, enfim, que até definem até valores inferiores, mas aqui foi o valor que nós decidimos e, portanto, depois disto tudo, chegamos aqui a esta proposta que me parece que é uma boa proposta e, portanto, aproveitar também para sublinhar aqui o trabalho do Sr. Vereador José Lima, o empenhamento que teve nesta matéria. Faz favor. Eu só digo isto porque se é assim, e nós que esperamos tanto por esta haste pública, e se isto não estava à espera de nenhum parecer assim muito importante do exterior, também poderia ter esperado mais uma reunião ou duas, ou mais uma semana ou duas, para depois nós podermos analisar bem este documento. Mas isto não está em causa e nós vamos votar a favor. Portanto, queremos aqui este símbolo. Aliás, nós achamos, como já falámos aqui, que este processo já podia ter estado mais adiantado. E mais adiantado diríamos que já poderia ter aberto a haste pública, já se podia ter feito a haste pública com um benefício. É que agora temos as obras feitas, da pavimentação, dos passeios, e quem fizer as obras, de certeza absoluta, vai deteriorar os passeios e vai ter a despesa de os recolocar outra vez lá no sítio. Coisa que se nós tivéssemos feito isto de outra forma, faziam-se as obras e depois no final faziam os passeios, só gastávamos o dinheiro um ano. Sr. Presidente, é a minha opinião e, portanto, é a nossa opinião, é aquilo que nós pensamos. Portanto, eu só espero é que depois de tantos anos à espera, e estamos a falar de 4 anos, não é? 3 anos, para ser mais um bocadinho benevolente, os investidores que tinham vontade há 3 anos de investir em Baião ainda estejam à espera para vir investir em Baião. E, portanto, espero que isso aconteça e que aquilo seja realmente um sucesso e que no futuro até possamos alongar mais ainda a zona empresarial de Baião, que é isso que todos nós desejamos. Muito bem, Sr. Vereador, eu sublinho esta sua, enfim, abordagem no sentido que até já devia estar há mais tempo. Dizer-lhe o seguinte ao Sr. Vereador, todas as obras que nós fizermos, todas, por mim, estavam todas feitas há mais tempo, todas elas. Nós existimos exatamente para fazer obras. Imagina que estava tudo feito. Portanto, o dizer, já devia estar há mais tempo, pois eu sei. Agora está. Porque o Sr. Vereador o que dizia, há uns tempos atrás, era que não estaria esta e outras. E, portanto, também lhe ficava bem. Essa é a questão, não é? Quando fala em não sei quantas obras que era só fogo de vista, que não avançam nada, 304.3, a ligação de Baião a Ponte Ermida, a eletrificação da linha de Douro que já falou hoje, a variante nacional 211, sim. Como? Que tinha muitas dúvidas, sim. E, portanto, ao Sr. Vereador, pronto, também estou de acordo que muitas das obras que nós fazemos hoje era ótimo que pudessem ter sido feitas já há muito tempo, mas são agora e devemos estar satisfeitos. O Sr. Vereador José Lima, faz favor. Bom, apenas uma nota sobre a área da expansão empresarial. É verdade que o tempo passa depressa demais e quando damos conta passaram 3, 4 anos, como dizia o Sr. Vereador Paulo Portela. É verdade, também temos que ter em conta e de dizê-lo claramente que pelo meio tivemos uma pandemia,
tivemos e temos uma guerra que continua a complicar muitas das situações, sabemos muito bem como é que as empreitadas têm corrido a nível nacional. Não é em Baião, não é área de expansão empresarial. Portanto, há aqui toda uma série de questões que, infelizmente, atiraram com a obra para que hoje consigamos estar aqui a levar a esta Câmara, prepará-lo, portanto, a esta pública, que se tudo correr bem, acontecerá no dia 2 de abril. Dizer que os valores, como chegamos aqui, exatamente têm a ver com os valores de mercado, e os valores que pretendemos como investimento e atração de investimento para o Concelho de Baião. E como sabemos, portanto, estas coisas é sempre como uma pescadinha de rabo na boca. Dá por um lado, vai buscar por outro. Portanto, são os impostos indiretos e diretos que o País vai buscar. Portanto, daí que eu acho que temos tudo pronto. Os investidores, como dizia, haverá alguns que em 2009 mostraram a sua intenção de investir na área empresarial e, naturalmente, hoje haverão outros que estão interessados em investir na área empresarial. Espero que eventualmente aconteça assim, tal como tem previsto, e no dia 2 a esta pública aconteça naturalmente e com normalidade e que seja toda ela vendida. Espero que sim, é assim que tem pensado e é assim que está previsto. Muito bem. Dá-me só licença de... Para que efeito, Sr. Vereador? Só para fazer uma questão meramente... Fazer uma questão meramente para a gente esclarecer. É que o Sr. Vereador, e eu respeito a ideia dele, pronto, e defendo a idama dele e a ideia dele, a ideia que eu às vezes tenho dúvidas se é a ideia ou se é eu ter que dizer isso. Mas a questão da pandemia não é justificação para tudo, para o atraso que aquela obra teve. Mas a questão, vejam bem, o que se passou com... Isso não é uma questão, Sr. Vereador. É uma consideração que quero fazer. Quer que me cala ou calo? Não, eu só estava a dizer... Não, o senhor disse que queria fazer uma questão. Pronto. Quero fazer um comentário político. A questão é esta. Faz favor. Sr. Vereador, foi a pandemia que disse que o projeto estava mal feito e que nós não assegurámos o fornecimento elétrico a tempo e horas para que a obra acabasse mais cedo. Foi a pandemia. Muito obrigado. Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte... O Sr. Vereador está certamente tão satisfeito como nós, porque qual é o problema? É que, atrasou, não há dúvida, foi falado aqui não sei quantas vezes, eu chamei-lhe a atenção para isso, e dizer que, agora, atrasou. E o que é curioso é que nós agora a obra avança e o senhor continua zangado com a obra. Veja isto, devemos ficar satisfeitos, o senhor diz até numa declaração há dias, que quer ter uma postura, que continuará aqui com uma postura, não sei bem como é que diz agora, de seriedade, não sei o quê, dizendo também bem quando as coisas estão bem. Hoje, que é o que importa, é, com os problemas todos que teve, e teve vários, de atrasos, vários, nomeadamente da empresa, não é? Eu depois não vou estar aqui a pegar em algumas coisas, que faço alguma coleção. Havia aqui uma obra qualquer no Porto, que tinha a ver com o metro, que estava com 700 dias de atraso, porque os atrasos, infelizmente, têm acontecido muito, não há dúvida. Agora, nós hoje aqui devemos estar satisfeitos. O senhor dizia, atrasou, devia ser há mais tempo, se fizesse até uma declaração de voto nesse sentido, eu também o assinava. Agora, é mais um compromisso que fica pronto. Se dependesse de nós, efetivamente já tinha sido feito o ano passado. Porquê é que nós passamos com este saldo de gerência? Porquê é que passamos com saldos de gerência de uns anos para os outros? Porque, efetivamente, os nossos orçamentos têm vindo a estar preparados para estes embates todos e temos tido dificuldade, efetivamente, não só com atrasos de obras, como algumas obras que vão ficando desertas e o Sr. Vereador, que é da área, sabe bem disso. E, portanto, mas agora o momento hoje é dizer assim, estamos satisfeitos porque há mais um objetivo cumprido e, portanto, estamos a honrar a palavra que tivemos com os baionenses, com algum atraso, sim, e temos que o assumir. Muito bem, então eu punha à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Uma declaração de voto, por favor. Faz favor. E depois queria que isto fosse para a ata, por favor. Portanto, era para dizer aos baionenses que se nós fôssemos eleitos, primeiro, e estamos satisfeitos com a obra, estamos satisfeitos com o desenvolvimento de Baião, só que andamos sempre atrás do prejuízo. Quando todos os concelhos já têm zonas industriais e estão a dinamizar, nós continuamos atrás do prejuízo. Estamos satisfeitos, ainda bem, vale mais tarde do que nunca,
mas com certeza de que se nós fôssemos nós poder, de certeza absoluta, essa obra já estava feita. Há mais tempo. Mas os preços iriam ser muito inferiores, tal como nos comprometemos em campanha eleitoral, iam ser muito simbólicos e ainda mais simbólicos para quem trouxesse pessoas de fora de Baião a vir morar para Baião e a vir trabalhar para Baião e a morar para Baião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, eu só lhe pedia que pudesse depois fazer essa, porque é assim uma descrição longa, não sei se depois dava, enfim, facilitava, até porque uma coisa é a oralidade, depois outra coisa é aquilo que se escreve, que é mais conciso e mais objetivo. Eu solicitava que pudesse, se assim o entendesse, fazer chegar à doutora Ana Paula essa mesma declaração de voto por escrito, se fosse possível. Pode ser, Sr. Vereador? Sr. Presidente, isto é fácil de escrever, muito fácil. A única questão é que depois é fácil de escrever, mas quanto tal, a doutora Ana Paula escreve e o Sr. Vereador virá aqui na próxima reunião a dizer que não era bem isso que queria e, portanto... Sr. Presidente, eu nunca fiz isso. Quando acontece isso, falo com a doutora Ana Paula. O senhor é que gosta de turpar as minhas questões, certo? Que eu nunca fiz isso. Quando alguma coisa do que eu digo não está na ata, eu falo com a doutora Ana Paula. Sempre fiz isso. Não tem problema nenhum e vou continuar a fazê-lo. Não. Ou então não estamos a falar da mesma coisa. Há 3 reuniões atrás, Sr. Vereador, o senhor aqui pôs em causa aquilo que a senhora doutora Ana Paula fez, não é? Recorda-se. Aliás, a propósito, então se recorda, está-me a dizer que nunca faz isso, Sr. Vereador. Então se recorda, acabou de dizer que nunca faz isso e agora está a dizer que se recorda. Sr. Presidente, sabe porque é que fiz? Porque falei com a doutora Ana Paula. Mas fez. Fiz, mas sabe porque é que fiz? Então, mas acabou de dizer que não fez, Sr. Presidente, vai desculpar. Eu desculpo. É que a conversa é sempre a mesma. Eu fiz isso para ficar escrito, porque a doutora Ana Paula disse que não mudava nada e que era aquilo. E que acabámos no fim aqui, até com a anuência do Sr. Presidente, a mudar para aquilo que eu queria. Para o que o senhor queria. Pronto. E por isso, Sr. Vereador, o que eu estou a dizer é para ser confortável para todos, para não corrermos o risco de alguma coisa que a senhora doutora Ana Paula ponha ou não ponha, porque hoje começou a reunião a dizer que a doutora Ana Paula não pôs uma das coisas que deveria pôr. E, portanto, o senhor está-se a contradizer muito. Ou seja, o que eu sugeria, porque é confortável para todos, o senhor, essa declaração que fez, é verdade que a pode ditar para a ata, mas aquilo que o senhor disse, da forma que o disse, a não ser que se possa sugerir à doutora Ana Paula que depois pegue exatamente naquilo que o senhor disse na gravação e passe para a ata. E o que me parece que não é bem, é só isso. E não é bem porque a nossa oralidade é diferente da nossa escrita e não o favorece, é só isso. E, portanto, era nesse sentido. Portanto, uma de duas. Ou o Sr. Vereador poder fazer, se assim o entender, essa declaração de voto por escrito, dentro daquilo que disse naturalmente, e anexa-se à ata, ou então, para não haver dúvidas, eu sugerir à doutora Ana Paula que ponha exatamente aquilo que o senhor disse aqui, que é para não haver depois interpretações de que pôs ou não pôs aquilo que queria dizer. Como é que quer fazer, Sr. Vereador? Presidente, a doutora Ana Paula vai elaborar a ata, por favor, e depois, se tiver alguma coisa que tenha note, faço como é costume. Entrarei em contacto com a doutora Ana Paula. Muito bem. Então, para não haver dúvidas, eu sugiro que o que fique na ata é exatamente aquilo que o Sr. Vereador disse, que assim não há dúvidas. Muito bem. Então, depois, ponto número 5, e, portanto, esta proposta veio assim, um bocadinho em cima da hora, porque, enfim, tendo chegado, entretanto, e tendo havido uma reunião comigo, previamente, aqui há umas semanas, da Junta de Freguesia de Santa Cruz de Douro, mas depois não formalizaram esse pedido e veio assim um bocadinho em cima da hora para ser possível ainda ir à reunião da Assembleia Municipal. Portanto, que é este ponto número 5, atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Santa Cruz de Douro e São Tomé de Covelas, destinado à realização de obras de ampliação no cemitério de Santa Cruz de Douro. E, portanto, queria também só pedir a vossa compreensão, porque por força desta questão, desta formalização que decorreu dessa reunião que eu tive, a proposta deveria também ela própria estar com maior nível de informação e que eu disponho, porque naturalmente estive, enfim, participei nessa reunião e que aproveitava para dizer aqui, portanto, ou seja,
a União de Freguesias tem necessidade de ampliar o cemitério de Santa Cruz de Douro e, portanto, com um custo estimado de 140.800 euros, por aí, a Junta de Freguesia, portanto, para fazer face a essa despesa, conta com aquilo que é o seu orçamento próprio também, que é parco, naturalmente, conta também com aquilo que é e era isso que tínhamos já aqui há mais de um ano dito que, ok, poderia canalizar aquelas verbas que nós damos a todas as juntas de freguesia através de protocolo para, enfim, fazer esta mesma obra. Acontece que a Câmara, em função do protocolo que atribui, mesmo assim tem um déficit de 13.780 euros e é esse valor, esse gap, digamos aqui, que nos vem naturalmente solicitar para nós podermos reforçar, excepcionalmente, como já fizemos também com uma outra junta de freguesia, nestas situações extraordinárias, este valor no sentido de poder avançar com a obra de ampliação do cemitério de Santa Cruz de Douro. Portanto, esta é a explicação e, portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Tinha aqui a pergunta para fazer qual é o valor total da obra, que pude perceber que são 140.000 euros, se não estou equivocado. Sim. Estimativa 140.800 euros. Ok. Sim. Pronto, eu interpelei, neste caso, alguém com responsabilidades, que tinha responsabilidades na Junta de Freguesia há uns 4 anos, e que me pediu para ler a seguinte recomendação, não, a seguinte declaração. Portanto, importa que a obra seja feita... Peço desculpa. Como é que disse? O senhor quer ler uma declaração de alguém que teve... Que é da minha responsabilidade, mas que me foi enviada por alguém, mas que é da minha responsabilidade, é o que eu vou ler. Posso ler? Pode. Se digamos, o senhor a subscreve... Sim. Pode. Posso ler. Se subscreve, sim. Mas posso ler, tem a ver com o tema. É normal. Sim, está bem, mas eu só queria que ficasse claro que isto não é um recado de ninguém, o que faz aqui chegar desta vez, ou seja, é uma... Eu estou a falar e o que vou ler, porque não saiu da minha cabeça, interpelei alguém com responsabilidades para eu saber o que estou aqui a dizer. E o senhor acha bem? E eu acho bem o que estou a dizer, vou dizer. Ok, muito bem. Nem mais nem menos, é só isso, Sr. Presidente. Muito bem. Não é? Porque importa que a obra seja feita nos termos da arquitetura já existente. Fazia parte do programa do PSD e do CDS na altura da candidatura, das últimas candidaturas à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal. Dizer que na altura o solo de gerência que ficou na Junta de Freguesia era cerca de 40.000 e que se destinava também já à ampliação deste cemitério e de fazer esta obra. Depois, ainda bem, e ficámos contentes que o PS, apesar de só 3 anos depois o Partido Socialista se faça a obra, e mais uma vez para ser feita em ano de eleições, e por isso é que é pena que esteja um bocado atrasada, e depois de aguardarmos muitos anos, finalmente a obra avançou. Portanto, congratular o Executivo, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara Municipal, por ter feito uma obra que era, nem mais nem menos, do que uma medida que estava no programa eleitoral do PST. Muito bem, Sr. Vereador, só eu espero que lhe tenha dito a essa pessoa, esta obra já devia estar feita há muito tempo. Foi isso que o senhor disse há bocado em relação à área de acolhimento empresarial. É verdade, Sr. Presidente. Ou seja, eu acredito que lhe tenha dito. Claro. Porque ainda mais coisas, Sr. Vereador, eu não interrompi e, faz favor, desligava o microfone, que é para não me interromper também. Sr. Vereador, eu só queria só reiterar isto. Eu acho curioso como é que o senhor critica uma obra que nós hoje, que está pronta e que vamos fazer, enfim, a esta pública. E o senhor diz, já devia estar há muito tempo. E eu também disse, por mim também. E agora venho aqui com uma declaração que o senhor subscreve, que eu acho curioso, em que diz, bom, há alguém que teve responsabilidades, que eu imagino quem terá sido, e que tinha essa intenção, que até tinha orçamento, que se é a pessoa que eu penso e que foi autarca de freguesia, todos os compromissos que foram assumidos e que eram articulados com a Câmara não falhou um único, é importante dizer isto, mas mesmo assim não fez a obra. E o senhor não lhe ter dito, olha, eu acho que não vou dizer isso, porque
porque eu critico quando as obras não são feitas, deviam ser feitas há mais tempo, portanto acho que não ia falar nisso. E falou. Bom, pronto, e portanto 3 anos depois, ainda bem, e vai ser feita. E dizer outra coisa ao Sr. Vereador, que eu acho que essa aí é que o senhor não devia sublinhar, porque do Sr. Autarca, ele poderá dizer, mas ele não está aqui, não pôs aí, é que enquanto foi autarca teve obras durante todos os 4 anos, todos, e a Câmara não falhou uma vírgula com o Sr. Autarca. E penso que estamos a falar do Sr. Fonseca, penso eu que é para não haver aqui dúvidas. A Câmara não falhou uma única obra com ele e mais, como disse, todos os anos houve obras. Portanto, é natural que todos os anos, que são 4 anos, também no ano em que há eleições, também há obras. Mas dele, enfim, estamos falados. Quanto àquilo que é a sua prestação aqui enquanto vereador, o Sr. Vereador também sabe, porque apesar de reprovar aquilo que são os planos de atividades, onde estão as obras que nós queremos fazer, e reprova de forma sistemática quer o plano de atividades, as obras que queremos fazer, quer depois a conta de gerência, portanto terá agora aqui a oportunidade em abril de fazer de forma diferente se assim o entender, e conforme sabe, e todas as pessoas sabem, é que nós fazemos obra todos os anos. Se o Sr. Vereador estivesse atento, eu acho que está, só que gosta de dizer estas coisas, se for ao nosso compromissómetro, que é todos os compromissos que nós assumimos com os baionenses, estava, por estes dias, 85% dos nossos compromissos cumpridos ou em execução. Portanto, se estivéssemos à espera que fosse para o ano de eleições, Sr. Vereador, eu acredito que estávamos agora lá com 0% e íamos fazer tudo este ano. Portanto, isto é um populismo um bocadinho a coco, permita-me esta linguagem coloquial e demagogia, porque o senhor sabe como é que é possível alguém que está atento a isto dizer que são obras para as eleições. Agora, não se esquecer de uma coisa, vamos fazer todas as obras, que depender de nós, no tempo que é possível fazê-los. Muito bem, então eu punha à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Há público na sala, não sei se pretendem intervir, não, então eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os 5 pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, a exceção do primeiro, que foi para tomar conhecimento. Contudo, todos serão submetidos à Assembleia Municipal. Muito obrigado. Eu punha então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao final desta reunião. Agradecer à Câmara, às senhoras e seus funcionários, também um cumprimento especial àquelas e àqueles que vão ter a oportunidade de ver a gravação desta reunião depois dela estar disponível por via digital. Muito obrigado a todos.